Hello, folks! Saudações eletromagnéticas aí para vocês. A ideia desse vídeo é simular a porta XOR, né? Para a gente discutir um pouquinho a respeito do funcionamento dela, tá? Então, eu vou simular aqui o funcionamento de uma porta XOR. Então, a saída dessa porta XOR, nós vamos ver aqui no painel. Deixa eu colocar isso aqui para rodar. Então, olha só. Eu tenho duas entradas, não é isso? E eu tenho todas as combinatórias possíveis aí para gerar minha saída. Quando eu aperto aqui, eu tenho o resultado da minha porta XOR, né? Então, o que que é a função XOR? A função XOR, ela é exclusiva porque ela não aceita mais de um bit com nível lógico 1. Então, quando você tem, lógico, os dois níveis, os dois bits com nível lógico baixo, a minha saída é zero. Quando eu tenho os dois bits, né, de entrada da minha porta XOR com os dois níveis altos, a minha saída também é zero. Por quê? Então, é exatamente por isso que ela chama OU exclusiva, né? Porque ela faz a função da OU, mas ela não aceita mais de um bit com nível lógico alto, não é isso? Então, essa é a porta OU exclusiva, né? Bom, com relação à teoria, né? Eu estou aqui com o livro do Totti, tá? E ele diz aqui expressamente: uma porta XOR tem apenas duas entradas. Não existem portas XOR de três ou quatro entradas. Então, assim, nós não temos, não existe essa porta XOR de duas, três, quatro, cinco entradas, ok? Agora, é claro, nós podemos encadear portas XOR, né? Então, com as outras portas lógicas, você encadeando as portas, você continua tendo a função da porta. Então, se você encadear uma porta AND, você vai ter na saída uma AND de duas, três, quatro, cinco entradas. Se você encadear portas OR, você vai ter na saída o equivalente ao OR dessas duas, três, quatro entradas. Mas no caso da XOR é um pouco diferente, tá? Então nós vamos fazer esse teste aqui agora. Eu vou pegar a minha porta XOR, eu vou encadear ela e agora nós vamos acrescentar um bit a mais na lógica e vamos ver o que acontece. Aqui eu vou mudar minha tabela, né? Eu tenho três variáveis agora. Pois bem, e eu vou aplicar a lógica. Então, a lógica resultante do encadeamento das portas XOR é exatamente essa daqui que aparece no meu S0 aqui, né? Então, veja, quando eu tenho todos os bits desligados, eu vou ter a minha saída desligada. Quando eu tenho um bit ligado, eu tenho a minha saída ligada. O que seria aqui proporcional à segunda linha da tabela, né? Também tem um bit ligado, vou ter a minha saída como 1. Agora, se eu tenho dois bits ligados, eu já não tenho mais a minha saída ligada, porque ela é uma OR exclusiva, né? Até aqui, ela está fazendo a função da OR exclusiva. Mas se a gente continuar observando, veja, eu tenho aqui o bit A ligado, é um bit só, minha saída continua como sendo 1, e eu tenho dois bits ligados, o A e o C aqui, na linha 5, né? Então, ele me dá como 0 a saída. A mesma coisa acontece aqui na linha 6, onde eu tenho dois bits ligados e a minha saída vai ser 0. Agora, olha a mudança, né? Aquilo que torna impossível você ter uma XOR aí de várias entradas, ela está justamente aqui na última linha, né? A linha 7 me mostra aqui que eu tenho, no caso de 3 bits ligados, eu tenho 1 na saída, tá? Então, veja, esse circuito não é uma XOR, né? Mas esse circuito ele é muito útil justamente porque ele permite a gente checar paridade, né? E nós temos dois tipos de paridade. Nós temos a paridade par e nós temos a paridade ímpar, né? Alguns alunos brincam, falam assim: ah, professor, mas esse circuito ele é um circuito gerador de imparidade, né? Porque quando tem número ímpar de bits, né, uns, ele dá 1, né? Então as pessoas também confundem um pouco esses conceitos, né?
Existem dois tipos de paridade, a paridade par e a paridade ímpar. Então, no que diz respeito aí a bits de paridade, geralmente o que você faz com bit de paridade? Então, você envia esse bit de paridade junto com os bits da informação. Então, considerando aqui a primeira linha, por exemplo, a linha 1, né? Onde eu tenho A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1, essa linha tem paridade 1, né? Por que ela tem paridade? Por que está indicando 1 aqui na paridade, no caso da paridade? Bom, se eu fosse transmitir essa informação, né, eu iria colocar mais um bit, que é o bit de paridade. Então, esse bit de paridade, ele se torna 1 para que o bit transmitido apresente número par de 1. Né? Então, essa é a paridade par. Tudo bem? Então, veja, qual seria o bit transmitido? Seria A0, B0, C1 e o bit de paridade 1. Então, se eu olhar para essa informação como um todo, eu vou enxergar que eu tenho números pares de bits. Ok? Se você enxergar só a informação que você queria transmitir, né, sem a paridade, tudo bem, tem um bit só ligado. Mas essa paridade é considerada par porque o bit gerado ele vai complementar a informação de tal forma que ela fique sempre par. Se eu inverter isso aqui, que pode ser feito também com uma inversora na saída dessa associação de portas, né? Se eu inverter isso daqui, eu vou ter uma paridade ímpar, de tal forma que a somatória da informação transmitida, tanto a informação propriamente dito como eu quero transmitir, e a paridade, elas sempre vão somar um número ímpar de nível lógico alto. Tá? Então, essa é a diferença aí entre a paridade par e a paridade ímpar, que ela faz sentido quando você associa o bit de paridade à informação que você quer transmitir. E aí vem uma outra pergunta, né? Que é, no caso, bom, o que seria uma porta XOR de 3 entradas? Então, eu posso convencionar isso daí, tá? É que, bom, quando nós temos duas variáveis, o XOR ele só vai para 1 quando eu tenho uma entrada, né, um bit de entrada nível lógico alto. Então, se eu tenho 3 bits, eu poderia considerar até 2, né? Que seria uma coisa mais ou menos assim, por exemplo. Bom, se eu tenho 1, o OR vai dar 1. Se eu tenho 1 aqui também, o OR vai dar 1. Se eu tenho 2 bits, o OR também vai dar 1. Aqui também daria 1. Aqui também daria 1. Aqui também. E só não daria 1 quando todos os bits estão em nível lógico baixo ou os 3 bits estão em nível lógico alto. Tá? Isso aqui é uma XOR? Não me parece que realmente dê para implementar um XOR de 3 entradas. Tá? Também não estou vendo utilidade para esse circuito. Né? Quando se trata de uma XNOR, né, vamos simular aqui o circuito da XNOR. Eu poderia colocar aqui uma inversora na XOR, não é isso? Mas eu tenho esse circuito lógico, então eu vou colocar ele aqui. Eu tenho uma XNOR. Vamos simular com duas entradas, né? Bom, a porta XNOR ela vai para o nível lógico 1 quando coincide, né, os 2 bits em nível lógico baixo ou os 2 bits em nível lógico alto. Né? Também costuma se chamar de porta coincidência. Né? Bom, eu poderia gerar uma coincidência de 3 entradas, né? Se eu eventualmente só considerasse a primeira e a última linha como sendo 1. Tá? Mas, de novo, isso aqui tem uma aplicação, isso aqui tem uma aplicação, né? Que seria reconhecer quando todas as portas estão ligadas ou todas as portas estão desligadas. Tá?
Mas também facilmente eu implementaria essa lógica através da associação de portas AND e OR, não é? Daria para fazer isso daqui. Não consigo simplificar esse circuito por mapa de Carnot, porque eu não tenho a quantidade de suficiente aí para tornar essa equação mais simples, tá? Qualquer dúvida aí, a gente volta a conversar. Uma boa noite para vocês.